o tema da palavra hoje é acessando a minha herança pela fé. Você sabia que você tem uma herança? Amém? Você tem uma herança que já foi conquistada na cruz por nós, e é um direito seu. A nossa herança é um direito que o Senhor nos deu, é um direito nosso. Lembra daquela música da Ludmilla Feber? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Conhece não? Vamos lá então. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós é direito nosso. Acho que eu errei, né? Tomamos posse, é nossa herança. Nós temos uma herança em Cristo Jesus. Você sabia que você tem uma herança? Então fala para a pessoa que está do seu lado aí, você tem uma herança, meu irmão. Você nem precisa pedir para eu repartir com você, porque você também tem uma. Quando Jesus disse naquela cruz, está consumado, todo o nosso direito à herança já nos foi liberado. Quando Jesus disse, está consumado, Ele quis dizer, tudo está pronto. Engana-se quem pensa que nós vamos receber essa herança através do jejum. Não é isso. Essa herança já foi conquistada, e ela até já foi liberada. Nós só precisamos nos apropriarmos dessa herança. Qual que é o ponto? Apropriar dessa herança requer fé. E é por isso que nós jejuamos. Porque o jejum, ele vai enfraquecer a sua carne, e o seu espírito vai sendo fortalecido na medida em que a sua carne é enfraquecida e você ora. Porque quando você ora, essa é uma atividade espiritual. Você vai fortalecendo a sua fé no momento que você ora. Você está enfraquecendo a sua carne, você está enfraquecendo talvez os conceitos enganosos que entraram na sua vida, e você está se fortalecendo através dessas atividades espirituais, que é adoração, louvor, confissão da palavra, leitura da palavra, meditação, né? A palavra de Deus. Todas essas coisas, oração, intercessão, todas essas coisas vão fortalecer sua fé. Porque muitos podem ter uma grande fé, outros podem ter uma pequena fé. Isso depende do quanto essa pessoa pratica os princípios da palavra de Deus. Nós, na verdade, não estamos produzindo nada. Nós não estamos produzindo o nosso milagre. Ele já está disponível para nós. O que nós temos que fazer é nos apropriarmos desse milagre, dessa verdade, daquilo que Jesus já conquistou para nós. Eu quero ver uma igreja vibrante hoje, dizendo amém. Eu sei que alguns anotam e acabam esquecendo de dar um amém, mas o seu amém é importante. Eu quero uma igreja viva, amém? Então agora o que nós precisamos é de nos apropriarmos da obra consumada. Olha só, ser curado, ter uma vida saudável, ter saúde, é um direito seu. Amém? Jesus já conquistou na cruz esse direito para você. Prosperidade é um direito seu. Jesus já conquistou na cruz. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos. É claro que a riqueza, ela tem propósito, amém, meus irmãos? O propósito da riqueza não é deixar você rico só para você ser alguém rico ou influente. Não, ela tem propósito. Olha, Jesus também já conquistou para você a salvação da sua família. E Ele prometeu, crê no seu Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então olha só, você crê na salvação da sua casa? Então isso também já foi liberado para você, já foi feito. Tudo está pronto, está consumado. Mas nós precisamos entrar lá e nos apropriar. Amém? Talvez tem pessoas que elas têm uma herança e nem sabem que tem. E tem muitos crentes vivendo nessa condição. Agora, o que é fé? Primeiro, a fé, ela não vem pelo ver. Ainda que quando você crê, porque a Bíblia diz que ela vem pelo ouvir, pela pregação, pela palavra de Cristo. Quando nós confessamos a palavra, quando nós cremos na pregação, certamente também nós vamos visualizar uma coisa importante também no processo da fé. Então a fé não vem pelo ver. Se você tem que ver para crer, não precisa de fé. Ou seja, ou talvez
Quem tem que ver para crer, ele também tem uma fé, mas é uma fé natural, não é verdade? Para sentar na cadeira que você está agora, você acreditou que essa cadeira é forte o suficiente para sustentar o seu peso. Isso é uma fé natural, mas você tem que ver para crer. Se não tivesse uma cadeira e alguém falar, senta nessa cadeira, mas eu não estou vendo, aí você precisaria de fé, de um tipo de fé diferente, a fé espiritual. Então a fé não vem pelo ver, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, palavra de Cristo, amém? A fé também, ela não vem pelo sentir, a fé ela não é exatamente emoções, ainda que talvez você possa sentir algum tipo de sensação num determinado momento de fé. Não é que a fé exclui as sensações, mas a fé não é sensação, ok? Porque tem pessoas que ficam tentando sentir a fé. Não, fé é um posicionamento. Deus falou, é isso que eu vou fazer, pronto, independente de você sentir ou não. Então a fé não depende do sentimento, ainda que possa ser que os seus sentidos naturais também sejam tocados no momento da fé, mas não espere isso acontecer. Eu nunca me esqueço de um irmão no encontro, ele ajoelhou e falou, ore por mim porque eu não consigo sentir a presença de Deus. É lógico que é ruim você não sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus a gente sente algumas vezes, né? Mas não é sempre. E a vida do crente não tem que ser guiada por sentir ou não sentir. Hoje eu não chorei, então eu não senti a presença de Deus. Isso é um terrível engano. Hoje eu não arrepiei, não senti a presença de Deus. Meu irmão, tem dia que a maioria das vezes que eu estou no meu tempo com Deus, eu não estou sentindo absolutamente nada. Eu estou aqui orando e parece que a minha oração não está passando desse teto aqui, mas está. Tem algo sendo feito dentro de mim, a minha fé está sendo edificada, porque eu não vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que creio, eu vivo pelo que está escrito, eu vivo pela palavra de Deus, e você também deveria fazer o mesmo. Mas crente sensitivo, na Bíblia lá em Judas, chama esses crentes sensuais, é porque eles são crentes sensitivos, no sentido de ser sentimentais. Esse tipo de crente, ele vai viver uma vida derrotada, porque sempre ele tem que sentir. Se ele não sentir, não, você não precisa sentir, você precisa crer naquilo que Jesus falou e praticar, amém? Você precisa praticar o que está escrito, isso é fé. Então a fé, ela não vem pelo ver, a fé não vem pelo sentir, né? Porque não depende das sensações, e a fé também não vem por experiências místicas, ainda que estas podem acontecer. Claro que quando eu falo experiências místicas, porque tudo aquilo que é fora do terreno é místico também, ainda que seja extremamente espiritual, mas eu estou falando daquelas coisas de você querer fazer coisas extraordinárias para mostrar que tem fé. Não é necessário também. Hoje a gente vê muitos exageros de pessoas que querem demonstrar uma fé grande, eles fazem coisas um pouco estranhas, ainda que na Bíblia também tem coisas estranhas que aconteceram na palavra de Deus, mas essas coisas não servem como regra. A palavra diz que o lenço de Paulo curava. Era de Paulo ou de Pedro? Agora eu estou na dúvida, que acho que era Pedro, né? Paulo? Lenço de Paulo, né, Marcelo? Obrigado. Lenço de Paulo curava, mas eu não posso agora pegar um lenço, entregar um lenço para você meu e falar assim, olha, meu lenço cura. Eu não posso fazer disso uma regra, ainda que Deus no passado tenha usado essa situação, e pode usar outras maneiras, porque Ele é Deus, né? Mas eu não posso tornar isso uma regra. Então preste atenção, a fé também não é mística, ela não é um misticismo, né? Que você precisa ver coisas acontecendo, miraculosas, uma bola de fogo. Não, esquece isso. Fé é simples demais, é só você acreditar no que está escrito aqui e praticar. Então fé também não é pensamento positivo, vou ter que pensar positivo, não pense negativo, vai dar tudo errado. Opa, vou pensar positivo de novo, pensar positivo. Não, isso também não é fé. Mas é verdade que nós precisamos submeter a nossa vontade à palavra de Deus, e também é verdade que nós temos que confessar a palavra. E do texto aqui eu vou falar para você, Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo.
Então a fé é o meio pelo qual nós acessamos as promessas de Deus. Você pode repetir comigo? Diga assim: a fé. Vocês não tomaram café da manhã, não? Ah, ainda bem, né? Se falasse que sim, ia tomar um ralo agora. Diga assim: a fé é o meio pelo qual eu tomo posse do que Cristo já conquistou para mim na cruz. Eu sinto que nós estamos vivendo um outro momento. Esse jejum está sendo poderoso, sim ou não? Sim ou não? Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, verso 26. Diz assim: disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Então preste atenção, aqui eu quero falar de um processo da fé, ok? Então a fé ela começa quando você lança semente à terra. Pastor Nil ontem falou que a fé depende do falar, né? Ainda que Deus ele tenha conhecimento das suas necessidades, Ele estabeleceu a oração para que você se aproprie do que Ele tem para você. Deus, Ele conhece a sua necessidade? Conhece. Mas Ele estabeleceu que é através da oração. Por quê? Porque a oração é relacionamento, oração é comunhão, não é? Pedir é dependência. Ele estabeleceu que é através da oração que nós vamos conquistar o que nós vamos adquirir o que Ele já conquistou. Nós vamos tomar posse daquilo que Ele já conquistou. Os irmãos estão comigo aqui? Então, quando nós lançamos semente à terra, é exatamente falar aquilo que cremos. Aqui no texto, aqui ó, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Então a primeira coisa é lançar semente, é falar, é orar, é profetizar, é determinar, porque essas coisas vão fazer você tomar posse do que Jesus já conquistou para você na cruz. Irmãos, estou sentindo uma unção diferente aqui hoje. Irmãos também? Sinta assim, tem algo diferente aqui hoje, milagres vão acontecer nesse lugar. Verso 27 agora: depois dormisse e se levantasse. Então peraí, a fé é lançar semente, palavras são sementes, amém? Mas também é descansar. Fé não é você vai lá, lança semente à terra. Imagina, você lançou lá uma semente de feijão, aí no outro dia você desenterra a semente de feijão para ver se está brotando, se está germinando. Vai germinar? Vai nascer? Porque você está atrapalhando o processo. Só que quando você lança semente, você não está vendo o que está acontecendo com a semente. Isso é que é fé. Você lança semente à terra, aí não é com você. Mas tem uma outra coisa que você tem que fazer. Olha aqui: depois dormisse. A fé é lançar semente à terra. Ela exige uma atitude, mas ela também exige um descanso. Primeiro você tem uma atitude, depois você tem que descansar. Você tem que acreditar que vai acontecer. Esse aqui é o processo da fé. Aí fala: e se levantasse. Outra atitude, também de fé. E de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Aqui está falando de noite e de dia, processo. Então aqui ó, você dorme, você se levanta de noite e de dia, tem um processo, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo Ele como. Nós nem sabemos como Deus vai fazer. Nós só sabemos que se Deus falou, e eu lancei a semente e descansei, ela vai crescer. Agora depois olha, verso 28 agora: a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Você vê que nos versículos anteriores eu falei de um processo de fé, mas nesse versículo está falando do tamanho da sua fé, níveis de fé, que aqui já muda. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, é quando você tem talvez uma pequena fé, mas você já parou de tomar remédio para dor, você já saiu de algum nível ali básico, entendeu? Aí vem outro nível, não que tomar remédio não seja de Deus, amém? Tomar remédio é de Deus sim. A Bíblia diz, ó, toda boa dádiva vem do céu. O remédio é uma boa dádiva, os médicos são uma boa dádiva. Então se você tiver que tomar remédio, não tenha condenação. Nós não estamos condenando ninguém por fazer isso, ok? Mas eu estou falando que aqui tem níveis de fé. Primeiro você vai ver a erva, você já vê o resultado, você começa a ver o resultado da sua fé. Mas não pare por aí, continue. Depois a espiga, que já é um outro nível de fé um pouco maior. Talvez uma fé que você já tem para compartilhar com as pessoas. E por último, o grão cheio da espiga, é quando existe já uma fé
para grande frutificação. Amém? Eu falei primeiro do processo da fé, depois eu falei dos níveis de fé. Agora, uma coisa que você precisa entender: a sua salvação ela já foi consumada. Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então você crê no coração e confessa com a boca. Você vê que a semente tem que ser lançada. Você tem que falar, você tem que confessar, tem que sair da sua boca essa oração, né? Então você tem que tomar posse daquilo que Jesus já conquistou para você. Se você creu e falou, a sua salvação está consumada, assim como a salvação também da sua casa. Mas hoje eu quero destacar aqui 6 atitudes na vida da mulher sunamita, que mudou a vida daquela mulher. Aqui em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. 2 Reis, capítulo 4, verso 8, eu também vou abrir minha Bíblia aqui. Segunda Reis, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 8, que diz assim: certo dia, vamos ler até o verso 17, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação, que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama-a. Chamando-a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17: concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. A primeira lição de fé na vida da sunamita foi que ela reconheceu a unção de Deus na vida do profeta. A gente sempre diz isso aqui: você só vai ter a unção que você honra. Não adianta você estar aqui nessa igreja falando mal de nós, você nunca vai receber dessa unção aqui. Se você está aqui, mas você só vê os defeitos que nós temos, então certamente você está perdendo muita coisa, porque nós temos muitas coisas boas também, que você talvez esteja perdendo, por ter uma visão crítica em relação a nós. Eu sei que nos dias de hoje é bonito você ter uma visão crítica em relação à igreja de Jesus, né? Parece bonito, parece até espiritual, mas não é. Porque de fato a igreja ela pode ter problemas e pode ter defeitos, mas ela é a noiva de Cristo, ela é pura para Jesus. A forma como Jesus olha para a igreja é completamente diferente da forma que muitos legalistas estão olhando. Tem problemas, tem defeitos? Tem, é verdade, não tem como. Onde tem pessoas tem defeitos, e é por isso que nós estamos aqui, porque temos defeito, porque precisamos melhorar, porque precisamos ser mais santos, é por isso que congregamos, é por isso que temos uma igreja, por isso que temos um líder, um pastor. Tudo isso vai colaborar para o seu crescimento. Mas aquela mulher percebeu a unção que existia sobre a vida de Eliseu, e ela via que aquele homem sempre passava ali. Ela disse: esse homem é santo homem de Deus, vamos fazer uma habitação, um quarto para ele aqui, para hospedar, vamos honrar esse homem. Olha, é muito importante quando alguém conhece esse princípio da honra, né? O princípio da honra é tão tremendo, é tão maravilhoso,
Quando você se levanta para honrar alguém, seja o seu pai, sua mãe, uma liderança sobre a sua vida, da igreja ou fora, mas que você honra essa pessoa, olha, Deus vai te abençoar por isso. Deus gosta de pessoas assim. Deus gosta. Deixa eu te dar uma dica, não fale mal da igreja dentro da sua casa. Não fale mal dos pastores dentro da sua casa. Não fale mal dos líderes dentro da sua casa, você pode perder seus filhos. Você está lá falando mal de mim, e você pensa que isso está sendo ruim para mim. Não, eu nem sei. Queria te pedir, nem me fala. Fico triste se eu souber, então nem fala para mim não. Mas não é a mim que você está causando dano, é o seu filho que está ouvindo você falar mal da igreja. Você está passando uma mensagem para ele. Não, essa mulher teve aqui, ó, a honra de reconhecer que Eliseu era um grande homem de Deus. Irmãos, nós precisamos reconhecer os grandes homens de Deus que passam na nossa vida, que eles fazem grande diferença. Aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais, aqui guias são mestres, né, ensinadores, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Aqui está falando aqui que você deve se lembrar dos seus guias, dos seus pastores, aqueles que te ensinam. Não só isso, a palavra diz que você tem que imitar a fé deles. A Bíblia nos ensina a imitar. Você sabe que Jesus, uma das últimas coisas que ele falou para os discípulos é ir de fazer discípulos. Fazer discípulos é justamente você fazer pessoas parecidas com você. Não é parecido com Cristo? Não, mas se você é um imitador de Cristo, essa pessoa vai se parecer com Cristo também. É por isso que na igreja nós temos modelos de pessoas a serem seguidas, que são os nossos líderes, que são pessoas com um pouco mais de maturidade, que cresceram mais, que respondem, que estão sempre aqui, que tem um nível de aliança talvez acima de uma parte da igreja, porque tem pessoas aqui que não são líderes, que também têm muita aliança, né, que tem outros ministérios, além de liderar uma célula. Mas quando a Bíblia diz que nós temos que imitar a fé dessas pessoas, é importante você olhar para elas, porque o ser humano ele é um ser inteligente, ele consegue distinguir o certo do errado, e ele faz isso olhando para o outro. Talvez na sua família, por exemplo, você só teve exemplo ruim, mas quando você vem para a igreja, você tem exemplos de pessoas cujo casamento deu certo. Fala, nossa, como é bonito, como aquele cara trata a esposa dele, o casamento, então, ele pode ser bom, né? Olha como ele corrige o filho. Isso, e você vai olhar essas coisas, você vai imitar a fé dessas pessoas. Isso não é errado. Errado é você falar, não, eu só sirvo a Deus. Tudo bem, até parece que é espiritual isso também, mas também não é, porque você não tem ninguém aqui na terra tão espiritual o suficiente para falar na sua vida, para mostrar isso aqui está errado, isso aqui você tem que abandonar, né? Porque tem pessoas que se acham tão boas e tão espirituais, e eu te digo, dessas pessoas você tem que correr, que ninguém é bom o suficiente para discipular ela. Você está entendendo? As pessoas precisam falar na nossa vida, porque às vezes nós estamos errados. Nós temos que ter pessoas de Deus que falam na nossa vida. Quem pode dizer amém? Mas a primeira coisa, você precisa reconhecer a honra de Deus na vida dessas pessoas. É porque você não conhece o meu líder, o tanto que ele erra comigo. Pois é assim mesmo. Até o erro do seu líder vai ser um teste para você, todas as áreas. Você vai ser abençoado, se mesmo assim você reconhecer que essa pessoa é de Deus, mesmo vendo os erros dessa pessoa. Então nós precisamos imitar a fé de pessoas de Deus. Aquela mulher viu aquele profeta e trouxe ele para dentro da sua casa. Então, a palavra diz aqui que ela fez um pequeno quarto para ele. Agora, 2 Crônicas, deixa eu ler mais um texto que fala disso, 20:20, diz assim, que também está falando de honrar o profeta. Diz assim, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Quem é que crê no Senhor? Crede nos seus profetas e
Você quer prosperar? Então olhe para os homens de Deus que estão sobre a sua vida. Segue o que ele te falar. Ele não vai errar não? Vai. Nós não estamos falando de pessoas infalíveis não. Ele vai errar, mas ele vai acertar muito mais vezes que errar. Fique tranquilo, se ele errar, Deus vai consertar. Foi Deus que colocou ele lá, é com Deus. Se ele errar, é com Deus. Fique tranquilo. Eu também não estou falando para você fazer coisas que é contra a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Se você receber qualquer direção que seja contra a palavra de Deus, você precisa ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é uma autoridade que está acima de líderes ou pastores, ou autoridades, o presidente da república, ou ministro do STF, menos um, né? Tem um aqui no Brasil que ele nunca está errado, ele sempre está certo. Mas a palavra de Deus está acima de qualquer autoridade humana. Quem pode dizer amém? Mas siga o que ele falar, as direções para você prosperar. Já teve muitas situações que eu falei, não entre nisso, isso que vai dar ruim para você, isso que vai dar problema. E as pessoas não entraram e foram abençoadas por outras vias. Já teve vezes que nós falamos, não entra nisso, a pessoa entrou, também se deu mal. Pastor, é porque vocês têm, a última palavra tem que ser de vocês. Não, eu tomo muito cuidado com essas coisas, para não extrapolar uma linha. Tanto o líder como o pastor, eles têm um limite. É o limite que você nos dá, é até onde você nos permite ir. Mas eu não estou aqui para determinar qual curso de faculdade você vai fazer. Você precisa orar a respeito disso. Nem para você escolher sua profissão. Mas pode ser que algum dia você marque comigo para a gente conversar, e que ali Deus me dê uma luz, uma direção. Muitas vezes eu estou conversando com alguém, na hora que ele está falando, eu estou falando com o Espírito Santo para me ajudar a dar uma resposta certa ali. Deus pode me usar para isso também, mas não é para isso que nós estamos aqui, amém? Mas a palavra diz que se você ouvir os seus profetas, você vai prosperar. Então toda pessoa que é rebelde a uma autoridade, ela empobrece. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que submete, cresce, prospera. Você quer prosperar? Está aí o caminho. Ouça as autoridades de Deus. Segunda coisa, segunda atitude dessa mulher, é que ela estava contente e satisfeita em todas as situações. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11, 2 Reis 4:11. 2 Reis 4:11, isso. 2 Reis 4:11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então ele estava no quarto e ele perguntou: o que está faltando para essa mulher? O que ela precisa? Chama ela lá. Chamou e falou assim: olha, sou uma pessoa muito influente, tem alguma coisa que eu poderia fazer por você? Tem alguma coisa que eu poderia falar com o rei? Você vê que o próprio rei respeitava ele. Tem alguma coisa que eu possa falar com o rei a seu respeito? Ela falou: não. Em outras palavras, ela disse assim, o que ela disse aqui foi: eu habito no meio do meu povo, estou feliz, eu não tenho falta de nada. A Bíblia fala que ela era uma mulher rica, o texto diz, ok, mas ela fala: não, eu não tenho falta de nada. Você sabe que estar contente com o que você tem é um grande passo para você ter mais, é um grande passo para você prosperar ainda mais. Talvez o carro que você tem não é o melhor carro, mas esteja satisfeito com ele. Talvez a melhor casa que você tem não é a melhor, mas esteja satisfeito com ela. Isso não significa que você não vai poder orar para ter uma casa melhor e nem um carro melhor. Entenda o que eu estou te falando, mas esteja feliz e seja grato pelo que você tem. Seja grato pelo emprego que você tem, amém, Márcia? Seja grato pelo... A Márcia é. Para quem não sabe, a Márcia trabalha comigo, né? Para quem está me ouvindo ali pelo YouTube, não sabe o que eu estou falando. Aqui em 1 Timóteo 6,8 diz assim, ó: tendo sustento, 1 Timóteo 6,8, deixa eu esperar abrir. Então aquela mulher, ela era suprida, ela era rica, e estava no meio de sua família, ela estava bem. Ele falou: olha, não precisa de nada. Você vê que ela hospedou o profeta na casa dela, e ela não estava com expectativa de receber coisa alguma.
Mas essa lição na vida dessa mulher é tão tremenda. Se você não é agradecido por aquilo que você tem, você nunca vai ter mais. Olha o que diz em 1 Timóteo 6,8: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Não pense que isso aqui está falando que você não possa orar para ter mais, ok? Porque Deus é um Deus de abundância. A palavra diz que Ele vai nos dar muito mais. O texto lá de Coríntios, 2 Coríntios 9, fala que Ele vai nos dar muito mais. Para quê? Para que superabundeis em toda boa obra. Então por que Deus Ele quer nos dar muito mais? Para que você tenha boas obras com o dinheiro que você tem, para que você supra a necessidade daquele que precisa. Tem para quê? Então tem gente que quer enriquecer por enriquecer. Isso não é bom, porque a palavra diz que essa pessoa cai em muitos laços e tentações. Então a segunda lição aqui é estar satisfeito e contente. Quem aqui está satisfeito e contente? Diga amém. Está satisfeito e contente? Então Deus vai te dar mais. Agradeça a Deus todo dia que você deitar. Agradeça a Deus pela cama que você tem. Agradeça a Deus pela comida que você come, pelos seus filhos abençoados. Agradeça a Deus. Seja alguém agradecido. Terceira lição na vida dessa mulher de fé é: não se distraia, foque no seu milagre. 2 Reis capítulo 4 versículo 18, coloca aqui, diz assim: tendo crescido o menino, porque a palavra diz que ela concebeu, né? Ela teve um menino. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Versículo 22, chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar o jumento e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Meu irmão, esteja determinado a receber o seu milagre. Sabe o que é isso? Nós estamos num tempo de jejum agora, né? Então, meu irmão, foca. Não perde a oração que nós estamos fazendo aqui todos os dias por nada. Porque a oração que nós estamos fazendo todos os dias aqui, é uma oração poderosa, que está abrindo portas. Esteja focado. Sabe o que ela disse? Olha, é o seguinte: não olha nem para a direita nem para a esquerda não, e também não para não, segue. Crente é assim. Isso é fé. Fé é você determinar: é isso que está escrito? Ok, então é isso que eu tenho, então agora eu vou orar. Eu não vou me distrair com nada, eu não vou deixar nada me distrair. Meu irmão, deu 7h30, vem para cá, vem orar nesse tempo de jejum. Mas não é só isso, foque no seu tempo lá que você tiver na sua casa, o tempo lá que você gastava para almoçar, foca em oração. Vai orar no tempo que você almoçar, vai comer comida espiritual, vai ler a Bíblia, vai reivindicar a sua herança, aquilo que é direito seu, amém? No café da manhã que você não está tomando, tira esse tempo para você orar com a sua família, com a sua casa, para abençoar a sua casa. Foca. Ela disse: olha, porque o filho morreu, olha, vai, segue, não olha para o lado não, e não para também não, segue, foco. Sabe quem recebe o seu milagre? Quem foca, quem tem foco, quem tem um objetivo. Agora, se você fica olhando para a direita, se você ficar olhando para a esquerda, você vai ter problema, porque olhar para a direita, olhar para a esquerda, isso vai atacar a sua fé, vai contaminar a sua fé, vai enfraquecer a sua fé. Porque olhar para a direita e para a esquerda, vão ter vozes falando. Cuidado com vozes. Cuidado. Apenas ouça o que o Espírito Santo diz.
Foca. Deus está falando com você, então foca. O 24 aqui, deixa eu repetir. Então fez ela albardar o jumento e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Então a sua distração, ela pode roubar o seu tempo com Deus. Cuidado. É tão fácil a gente se distrair com o celular hoje, não é? Às vezes você quer fazer alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa no celular. Quando você abre o WhatsApp, está ligado, você vai lá ver quem está te chamando, depois você esquece até o que você estava fazendo. Meu Deus, o que eu ia fazer? É distração tão grande. Sabe, a sua distração também, ela pode roubar seu tempo com Deus, pode roubar seu tempo com a igreja, pode roubar seu tempo com a família. Então, se você quer receber um milagre, você precisa ter foco. Você tem que parar de ouvir as vozes que falam ao seu ouvido, vozes de incredulidade. Deixa isso para lá, foca e vai. Deus falou, amém. Eu lembro de uma viagem nossa, eu estava lembrando disso, eu fiz com o pastor John. A gente estava indo para Israel, mas primeiro a gente foi para Madrid, e nós não embarcamos no primeiro voo, porque a gente estava indo pelo benefício, e estava lotado o voo, a gente não conseguiu embarcar. Compramos as passagens depois, fomos no outro dia. Só que aí tinha aquela coisa, e agora? Nós temos que ir de Madrid para Israel. A gente compra a passagem normal ou vai pelo benefício? Eu me lembro, eu estava tomando banho, Deus falou comigo: pode ir pelo benefício. Deus falou comigo que são coisas assim, tão surpreendentes. Na hora eu mandei uma mensagem para o Jonathan, eu liguei e falei: Jonathan, pode ficar tranquilo, nós vamos pelo benefício, vai dar certo. Nós vamos amanhã para Jerusalém, para Tel Aviv, pelo benefício. E fomos para lá, voltamos para o Brasil, tudo pelo benefício, pagando um valor barato mesmo. Mas aquele dia Deus falou comigo. Então, em todas as coisas, quando você está angustiado, você deveria orar. E deveria ter o seu foco. E eu foquei naquilo. Falei: não vamos comprar a passagem, porque era caro você comprar a passagem de última hora, de Madrid para lá. Falei: não vamos comprar a passagem, nós vamos pelo benefício, porque Deus falou comigo que nós vamos embarcar. Pode ficar tranquilo. Foi. E não foi só aí, a gente embarcou, colocou a gente ainda no mais espaço, você lembra? Depois ainda nós fizemos uma reunião da igreja lá. O pessoal que estava atrás na aeronave, né, que estava o David Nestor, era o David, né, o David e Ciela, estava a Célia, estava quem mais, gente? Rodrigo, é você, Cid Weber, e ainda veio para frente, sentou na nossa frente lá na hora do voo, a gente foi conversar, foi bater papo. Deus é sempre bom, né? Maravilhoso. Mas nós temos que orar, nós temos que focar. E eu foquei: nós vamos, pode ficar tranquilo que Deus falou comigo, nós vamos embarcar. Então foque, não se distraia com o seu milagre. A quarta lição é que a mulher sunamita teve uma confissão de fé. Isso aqui é muito importante. Que como a circunstância, ela trabalha para você ter uma confissão contrária à fé. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele se move pela fala. O mundo espiritual se move pela nossa fala. O mundo foi criado quando Deus disse. O homem foi criado quando Deus falou. O mundo espiritual se move pela fala. É por isso que quando nós intercedemos, como a gente está fazendo aqui, pelas pessoas do encontro, isso tem muito poder, porque o mundo espiritual se move em favor daquela pessoa por quem nós estamos orando. Então olha só, falar é algo importante, que faz parte da fé, como eu falei aqui no começo, lançar semente. Então você precisa falar, verbalizar, porque Cristo é o verbo. Olha o versículo 25 e 26, diz assim: partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: o quê? Tudo bem. Não, mas isso aqui não é um tudo bem, porque talvez assim, você está enfermo, alguém te pergunta: e aí, está tudo bem? Você fala: está tudo bem. Amém, glória a Deus. Talvez é um problema financeiro, alguém pergunta e você fala: tudo bem. Talvez é um problema familiar, alguém te pergunta e você fala: tudo bem. Isso aqui era o filho dela que tinha morrido.
Isso que era morte, meu irmão. Ela nunca tinha ouvido falar que alguém ressuscitou um morto. Quando ela chega no Monte Carmelo, o profeta já viu que tinha alguma coisa errada. Falou: lá vem a sunamita, vai lá e pergunta o que aconteceu. Ela: não é disso. Estou parafraseando, não tem isso aqui não, tá? E ele perguntou: e aí, vai bem em tua casa? Vai bem teu filho? Vai? Tudo bem. Irmão, você já imaginou isso aqui? Dizem que a maior dor que alguém pode sentir é a perda de um filho. Você já imaginou o nível de angústia que essa mulher estava? A angústia. Irmãos, como aquela mulher é mulher de fé. É ou não é? Mas qualquer coisa hoje, por qualquer coisa a gente vai e fala o que é contrário à Bíblia. Por qualquer coisa nós falamos aquilo que é contrário à fé. Mas essa mulher não, mesmo tendo seu filho morto, ele perguntou: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Confissão de fé. Se você quer se apropriar daquilo que Deus já fez por você, daquilo que Jesus já te deu, se você quer se apropriar das promessas, da herança, você tem que ter uma confissão de fé. Nós precisamos ter uma confissão de fé. Confissão de fé não é confissão positiva não, de pensamento positivo não. É lançar semente à terra, é pegar essa palavra e declarar essa palavra no mundo espiritual e falar: está aqui o que o Senhor prometeu, está aqui, o Senhor prometeu, eu creio nas tuas promessas, eu reivindico que elas se cumpram na minha vida. Mulher estava lá quietinha na casa dela, rica, bem sucedida, vivendo lá entre os seus familiares, e o profeta falou: você vai ter um filho daqui a 1 ano. E ela falou: não brinque comigo, não crie em mim essa expectativa, que provavelmente tinha tido expectativa de ter filho muito tempo, e não teve, tinha um problema lá, o marido era velho. E aí o profeta libera uma palavra sobre a vida dela, ela tem um filho, o filho morre. Ela falou assim: não aceito isso não. Quando o profeta perguntou: vai bem com o teu filho? Tudo bem. Nós precisamos ter uma confissão de fé. Amém? Você tem uma confissão de fé? Nós precisamos, irmãos, ter esse hábito de confessar o que Deus diz, não o que as circunstâncias dizem. Aqui em 2 Coríntios 4:13 diz assim, 2 Coríntios capítulo 4 verso 13: sabe de uma coisa? Nós só confessamos aquilo que nós cremos. Ai, minha cabeça está doendo. É o que você crê. Ah, mas minha vida é assim. É o que você crê, aquela é a sua fé. Se sua vida não está tão boa quanto você gostaria, comece a confessar então o que Deus diz a respeito da sua vida naquela área. Tenha uma confissão de fé. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Ah, mas não estou mentindo não. Uai, as promessas de Deus para você, você é de Cristo. A mentira é enfermidade. Isso é uma mentira. Ah, mas eu estou com sintoma. É um sintoma mentiroso. Sabia? A enfermidade é um sintoma mentiroso. Então confesse o que Cristo já fez por você. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que... Nossa, nem na hora de falar falei, vocês falaram. Vamos lá então. Eu criei, por isso é que... Falei. Essa igreja tem que falar. Ela disse que ia tudo bem, quando na verdade o filho estava morto. Ela falou para ele: eu te disse para você não mentir para mim. Eu te disse. Ele, o que aconteceu? Vai lá, Geazi. Ela falou: Geazi não. Geazi não. Olha o foco. É você. Isso aqui não é caso para Geazi. É você. Não foi você que prometeu? Você não é um homem de Deus? Então vai resolver o problema lá então. Vai lá, não foi você? Eu estava lá quietinho. Eu te falei que eu estava bem. Você foi me dar... Agora vai lá. Eu não podia ter feito. Agora vai lá. É assim. Não foi você que criou o problema? Vai lá resolver agora.
Sabia que Jacó lutou com Deus? No encontro eu vou falar disso. Jacó lutou com Deus. Então lute com Deus também. Se for necessário, lute com Deus. Essa mulher lutou com Deus, meu amigo. Falou, não, Geazi, não. É você. É você. Geazi coisa nenhuma. Geazi não tem o poder de ir lá resolver esse problema não, rapaz. É você. Às vezes nós temos que lutar com Deus, meu irmão. Por quê? Por aquilo que já é seu. Lute com Deus, como essa mulher fez. Agora, essa mulher ela creu contra a circunstância. Olha o versículo 19 e 20. Diz assim, disse a seu pai, ai, a minha cabeça... Uai, por que eu coloquei esse versículo aqui? Não sei por que eu coloquei aqui. Não, o que eu queria dizer aqui é que a sunamita creu contra a circunstância. Não vou repetir não. Agora, o que aconteceu? Vamos lá. A palavra diz que o profeta foi na casa dela, ela teve uma confissão de fé, o profeta foi na casa dela, o menino ressuscitou. Quem pode dizer amém? Se você estiver focado, se você profetizar, se você acredita nas promessas de Deus e estiver focado, se a sua confissão for uma confissão de fé, isso são ingredientes para o teu milagre acontecer. Não importa em qual área seja, apenas tenha uma confissão de fé, apenas tenha um foco. Meu irmão, nesse jejum, não desvia o seu foco não. Talvez você está pensando, não, está passando os dias, não, estou ficando com fome, vou comer. Está passando os dias, não quero ir não, estou com preguiça de ir. Meu irmão, foca, determina. Você vai estar aqui orando, fica focado no seu jejum. Toma lá seu cafezinho, seu chá, está liberado. Mas não vai além disso também não. Jejua, quem sabe quando estiver faltando 3 dias para acabar esse jejum, você vai fazer um de 3 dias logo e não vai nem comer nada. Apelei com esse negócio aqui. O povo está espiritual mesmo. E aí então ela foi, aquela mulher, ela recebeu um milagre. O filho foi curado, né? O filho foi curado, ressuscitou ali. O profeta orou com ele, ele ressuscitou, entregou para ela. Mas parece que acabou a história aqui. Mas não acabou. Agora vai para 2 Reis capítulo 8. Lembre-se, ela era uma mulher rica. Sim ou não? 2 Reis capítulo 8, verso 1. 2 Reis 8, 1. Diz assim, falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurara a vida, dizendo, levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Para aqui. Um determinado dia Eliseu chegou e falou o seguinte, sai dessa terra, que vai vir 7 anos de fome aqui. Olha como é importante você honrar um profeta. Olha a direção do profeta para ela. Mulher rica, verso 2. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Você vê que lá nos filisteus não era uma terra abençoada não, mas se Deus mandou, então vai, não importa, Deus vai te guardar. É onde Deus mandou que você tem que ficar. 3. Ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ela abandonou suas terras, ok? 4. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço, de todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Preste atenção aqui. Geazi, que era o servo de Eliseu, entrou para conversar com o rei. Parece que tanto Eliseu como Geazi tinham acesso à presença do rei. Até mesmo pelo que Eliseu tinha falado para aquela mulher. E aí ele falou o seguinte, o rei, cara, me conta aí as histórias de Eliseu. Não é porque Eliseu tinha feito flutuar o machado, multiplicado o azeite lá da viúva, e o rei estava curioso, conta aí a história dele para mim, conta aí os milagres de Eliseu para mim. Aí Geazi começa a contar, olha só, contava ele ao rei, como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho, a quem Eliseu restaurara a vida. Quando ele estava lá contando aquela história, a mulher entra, e essa mulher aí, esse é o filho dela.
Essa é a história que eu estou te contando, rei. O que é você seguir o profeta? Aqui, ó. Verso 6. Interrogou o rei a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu, e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Preste atenção. Aquela mulher, ela foi até o rei para que ela fosse restituída. Você já perdeu alguma coisa? Então ore para Deus restituir o que você perdeu. Deus, não é o diabo não. Nosso problema não é com o diabo não. Nós vamos orar para Deus restituir. Olha o que diz em Joel capítulo 2 verso 25. Isso aqui é Deus falando. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Você vê que a promessa aqui é de Deus. É Deus que iria restituir Israel aqui. Então ela foi até o rei para pedir restituição. Meu irmão, a restituição é um direito nosso, porque essa terra é nossa. Ela foi dada aos filhos dos homens. É o que está escrito. Essa terra não pertence ao diabo, ainda que ele teve controle por um tempo aqui. Mas quando Cristo veio, ele devolveu à igreja o poder de controle, de domínio sobre essa terra. De Deus é a terra e tudo que nela há. E agora eu vou falar o que ele falou para o filho mais velho: tudo que é meu é seu. Então tudo que é do nosso pai é seu. Toda a riqueza dessa terra pertence a você. Nós temos que orar por restituição. Essa mulher foi atrás do que era dela, e não só teve o que era dela, não foi só isso. Olha, os 7 anos que você ficou fora, o que eles colheram na sua terra vai ter que ser dado a você. Tudo será restituído, suas casas, sua terra, e o que eles produzirem também vai ser dado, é com juro e correção monetária. É assim que Deus trabalha. Mas você crê? Você crê? Vamos ficar de pé? Diga comigo: a minha prosperidade está consumada. Alguém já te roubou? Uma batida de carro, você teve que gastar dinheiro? Você vai pedir restituição. Alguém te roubou? Você vai pedir restituição. Uma causa que você tinha direito e não recebeu? Restituição. Nós vamos orar por isso agora. Levante a sua mão. Peça para o Senhor agora restituir tudo que o gafanhoto tentou levar. Tudo que ele levou. Peça agora, ore em nome de Jesus por restituição. Levante a sua voz. Senhor Jesus, assim como a atitude dessa mulher de ir até o rei e pedir a restituição de sua terra, que tinha sido invadida pelo sem terra, Senhor, assim como ela teve fé para pedir a restituição, nós também entramos aqui em oração e em concordância para pedir a restituição de tudo aquilo que foi nos roubado. Nós oramos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que restitui. Eu oro pela restituição daqueles que estão aqui e que outrora foram roubados, ou, meu Deus, foram trapaceados, ou que tiveram qualquer situação como essa, causas que não foram recebidas. Senhor, que seja liberada nessa restituição. Nós oramos, Senhor, na autoridade do Teu nome. Nós sabemos que o Teu nome é poderoso, e nós sabemos que o Senhor é o Deus poderoso para nos dar infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Restitui, Senhor, os meus irmãos, aquilo que eles perderam, aqueles que foram roubados, que foram trapaceados, que eles recebam da parte do Senhor, meu Deus, com juros, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu Deus, e o Senhor é um Deus que restitui. O Senhor é bom, então restitui os meus irmãos aqui, Senhor. Restitui para que eles possam prosperar. Aquilo que o diabo roubou de suas mãos, Senhor, em nome de Jesus, restitui. O Senhor é o Deus da restituição. Restitui, meu Deus, cada irmão roubado, casa roubada, carro roubado, causas que não saíram, causas roubadas, tudo isso, Senhor, restitui, Senhor.
nós oramos ao Senhor pela restituição, porque esse é um direito que o Senhor nos dá na sua palavra. E tudo aquilo que é direito nosso, meu Deus, nós não abrimos mão, porque o Senhor já conquistou na cruz. Se o Senhor já conquistou na cruz, se é um direito nosso, nós tomamos posse pela fé, nós nos apropriamos pela fé, em nome de Jesus. Meu irmão, continue orando por restituição. Levante a sua voz e ore por restituição agora. Comece a se lembrar de causas perdidas, de batidas, de roubo, de pessoas que te enganaram, de golpe que você caiu. Peça agora a restituição. Ore agora pela restituição, porque o Senhor tem para nos dar. O Senhor não restitui porque Ele é bom, porque nada é grande demais para Ele. Ele é rico e poderoso, Ele pode prosperar você, restituir o que te foi roubado. Não aceite nenhuma ação do diabo que te roubou no passado. Ore agora com autoridade, reivindicando o que é direito seu, mesmo que foi um direito antes mesmo de você se converter, não importa. Ore por restituição, porque o nosso Deus é um Deus de restituição.